Coisas estranhas estão caindo do céu, e ninguém sabe ao certo o que são. Prepare-se para conhecer os eventos mais assustadores e misteriosos já registrados. Número 1. Meteoro verde em Portugal. Numa noite inesperada, os céus de Portugal foram iluminados por um fenômeno impressionante. Um meteoro de cor verde intensa cortou a escuridão como uma trilha de fogo brilhante. Pessoas em toda a região ficaram em choque. Algumas conseguiram registrar em vídeo, enquanto outras apenas assistiram paralisadas até o clarão desaparecer. O que mais surpreendeu não foi apenas a cor, mas também o tamanho e a velocidade com que tudo aconteceu. Portugal viveu um espetáculo no céu que ninguém vai esquecer tão cedo. Número 2. Bola de fogo nos Estados Unidos. Em uma tarde clara na Geórgia e na Carolina do Sul, os céus foram iluminados repentinamente por uma trilha ardente que pegou todos de surpresa. Não era avião nem fogos de artifício, era algo muito diferente. Mais de 100 pessoas relataram ter visto uma bola de fogo brilhante cruzando o céu antes de desaparecer. A Sociedade Americana de Meteoros confirmou que provavelmente era um meteoro entrando na atmosfera da Terra. Mas o brilho intenso e a velocidade incomum levantaram dúvidas em muitos moradores, que acreditam que pode haver algo além da explicação científica. O certo é que o céu naquele dia deu um espetáculo inesquecível, deixando muita gente olhando para cima até hoje só por garantia. Número 3. Feixe de luz no Chile. Enquanto filmava a paisagem do alto de um prédio no Chile, um homem acabou capturando algo inacreditável. De repente, um feixe de luz intensamente brilhante desceu do céu, como se fosse um raio laser, e atingiu o quintal de uma casa próxima. Felizmente, nenhum dano grave foi relatado, mas a internet logo se encheu de teorias. Alguns acreditaram que poderia ser um ataque alienígena direto, mirando algo específico. Outros defenderam a ideia de que algo vindo do espaço pode ter caído naquele local. Número 4. Luzes misteriosas em Los Angeles. Você já olhou para o céu e sentiu que algo de outro mundo estava prestes a cair? Foi isso que aconteceu em Los Angeles, quando um turista registrou vários objetos brilhantes voando em alta velocidade, como se estivessem prestes a colidir com o chão. A intensidade da luz era tão forte que parecia anunciar a chegada de algo gigantesco diretamente do espaço. Mas tão rápido quanto surgiram, os objetos desapareceram sem deixar rastro. Seja lá o que fossem, não estavam dispostos a ficar muito tempo e claramente não queriam ser encontrados. Número 5. Observadores silenciosos na Virgínia. Numa noite calma, 2 objetos vermelhos e luminosos foram vistos pairando no céu da Virgínia. No início pareciam drones, mas logo ficou evidente que não eram. Quanto mais tempo ficavam parados, mais claro se tornava que aquilo eram OVNIs. "Cara, isso é uma nave!" exclamou um dos que observava a cena. Os objetos flutuaram em silêncio, como se estivessem monitorando a cidade à distância. Depois de alguns minutos, desapareceram de repente, como se nunca tivessem estado ali. Talvez alguém, ou algo, esteja realmente nos observando. Número 6. Luz azul em Dallas. Imagine olhar para cima e se deparar com algo impossível de explicar. Foi o que aconteceu em Dallas, no Texas. Um estranho feixe de luz azul brilhava vindo do alto, dando a impressão de que havia uma nave misteriosa projetando raios sobre a cidade. Alguns moradores acreditaram até mesmo que uma abdução poderia estar em andamento, mas não houve relatos oficiais que confirmassem essa hipótese. A luz permaneceu no céu por um bom tempo, sem que ninguém conseguisse decifrar sua origem. O mais curioso é que a polícia chegou a orientar os moradores a voltarem para suas casas, alegando que não deveriam continuar filmando. Número 7. Rastro misterioso na Califórnia. Se alienígenas algum dia visitassem a Califórnia, provavelmente seria exatamente assim que pareceria. No entardecer, o céu foi cortado por um brilho estranho que deixou todos em choque. O formato era incomum, lento demais para ser estrela cadente e rápido demais para ser avião. A cena parecia saída de um filme de ficção científica, mas dessa vez havia uma explicação. Tratava-se do lançamento de um foguete reutilizado Falcon 9, da SpaceX, que colocava satélites em órbita. Ainda assim, muita gente acredita que o lançamento serviu como uma cortina de fumaça para encobrir algo maior. Número 8. Clarão em Dubai. No ano passado, o céu de Dubai foi tomado por uma luz brilhante que se movia rapidamente, como se um objeto desconhecido estivesse rasgando a atmosfera. A luminosidade intensa deixava um rastro que permanecia visível por alguns segundos mesmo após a passagem.
Alguns especularam que fosse um foguete em teste, mas outros juram que aquilo nada tinha a ver com ciência. Para eles, poderia ser algo vindo do espaço. Ou até algo que não deveria ter sido visto por humanos. Número 9. Nuvem vermelha na China. No ano passado, em uma cidade da China, moradores presenciaram um fenômeno assustador. Uma nuvem enorme apareceu completamente tingida de vermelho, como se um imenso objeto estivesse escondido dentro dela. Do interior, era possível ver uma luz avermelhada brilhar, deixando a cena ainda mais estranha. Para quem estava ali, parecia o fim do mundo. A combinação da nuvem escura, a luz vermelha e a ideia de uma possível nave escondida causaram verdadeiro pavor. Por sorte, o fenômeno não durou muito tempo. Mas quem garante que não pode voltar? Número 10. Poder sombrio no México. Um vídeo gravado no céu do México deixou muita gente intrigada. As nuvens, em vez de parecerem naturais, assumiram formas incomuns, como se algo poderoso e obscuro estivesse agindo ali. Apesar de não ter causado nenhum impacto direto nos moradores, a cena parecia tudo menos natural. Até hoje, ninguém conseguiu explicar de forma convincente o que realmente aconteceu. Número 11. Ser misterioso na Romênia. Em 2014, o céu da Romênia foi palco de um dos registros mais bizarros já feitos. Uma figura estranha surgiu entre as nuvens durante uma tempestade e parecia controlar os próprios relâmpagos. Não era apenas uma sombra. A forma se movia como se estivesse em combate com uma força invisível ou então absorvendo energia diretamente da natureza. Os espectadores ficaram atônitos, sem entender se aquilo era uma ilusão ou algo realmente vivo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar quem ou o que apareceu naquele céu. Número 12. Chuva misteriosa no Texas e na Louisiana. No início de maio, moradores do Texas e da Louisiana notaram que a chuva que caía não era comum. A água tinha um tom azulado, refletindo uma coloração estranha em lonas e poças no chão. Mas não parou por aí. Em algumas áreas do Texas, estranhos blocos translúcidos e gelatinosos também começaram a cair do céu. Eles se espalharam por carros, casas e campos abertos. Eram pegajosos, moles e completamente fora do lugar. Para muitos, aquilo não parecia um acaso. Talvez fosse apenas o começo de algo maior. Número 13. Explosão nos céus. À primeira vista, parecia que algo não natural estava despencando do céu. Mas, na verdade, o fenômeno era outro. Tratava-se de um cloud burst, ou explosão de nuvem. Esse evento climático acontece quando uma quantidade imensa de umidade se concentra em um único ponto, liberando uma chuva intensa e repentina. Para quem nunca viu, é assustador. Surge de repente, é extremamente dramático e pode causar estragos. A natureza, às vezes, consegue impressionar tanto quanto qualquer mistério. Número 14. Céu em anel sobre Israel. Em 2016, algo extremamente incomum aconteceu no céu de Jerusalém. Logo após o funeral de Shimon Peres, o nono presidente de Israel, uma nuvem em forma de anel surgiu perfeitamente formada sobre a cidade. Não parecia um fenômeno climático comum? Ela pairou imóvel, como se estivesse marcando aquele espaço. Mas o que mais deixou todos arrepiados foram os sons. Muitas pessoas afirmaram ouvir barulhos semelhantes a trombetas vindos de dentro da formação. Por alguns instantes parecia que a própria natureza estava enviando um sinal. Coincidência ou mensagem? Número 15. Visitante silencioso no México. Em uma área rural do México, um morador percebeu algo estranho no céu. À primeira vista parecia apenas uma mancha nas nuvens, mas ao olhar com mais atenção ficou claro. Um enorme objeto estava pairando silenciosamente. O que entregava sua presença eram as luzes que pulsavam de dentro dele. O tamanho era colossal, muito maior do que os relatos comuns de OVNIs. O objeto ficou ali por um tempo, imóvel, e depois desapareceu como se nunca tivesse existido. Momentos assim fazem qualquer um se perguntar: o que mais pode estar apenas nos observando? Número 16. Aparição enganosa. De longe parecia uma cena de filme de terror, uma forma escura e sinistra suspensa no céu. Muitos pensaram ser um OVNI ou algo sobrenatural. Mas não, tratava-se apenas de um avião voando em altíssima altitude. O detalhe que deixou tudo estranho foi a trilha que ele deixava para trás. Em vez da tradicional fumaça branca, o rastro era uma espessa fumaça preta, transformando a visão em algo assustador e único. Número 17. 7 sóis na China. Em Chengdu, moradores ficaram em choque ao ver não um, mas 7 sóis no céu. Cada esfera brilhava como se tivesse sua própria fonte de luz,
criando uma cena deslumbrante e ao mesmo tempo assustadora. Muitos acreditaram que fosse um sinal divino ou sobrenatural. Porém, a explicação era mais simples. Tratava-se de uma ilusão de ótica causada pela luz solar atravessando as camadas de vidro de uma janela de hospital. Isso refletiu múltiplas imagens do Sol no horizonte. O fenômeno durou apenas 1 minuto, mas para quem viu, parecia o início de algo muito maior. Número 18. Anel luminoso em acampamento. Durante uma noite de acampamento, alguém observou algo totalmente fora do comum. Uma luz intensa no céu começou a se expandir até formar um enorme círculo girando lentamente acima. Em volta dele, brilhos verdes e azuis se espalhavam, mas o anel em si não tinha forma sólida. Era feito apenas de pura luz, como se não pertencesse a este mundo. O círculo permaneceu flutuando por um tempo e depois desapareceu sem deixar vestígios. Número 19. Segredo russo. Um vídeo de origem desconhecida deixou espectadores intrigados. Ele mostrava soldados russos marchando em uma floresta densa. O motivo ficou claro instantes depois. Um enorme OVNI estava ali próximo, aparentemente após uma queda. O vídeo parecia antigo, o que aumentou ainda mais o mistério. Alguns acreditam que se tratava de um registro real de uma nave alienígena que foi encoberto pelo governo. Outros sustentam que poderia ter sido algum tipo de experimento secreto. Número 20. Nuvem elétrica em Roswell. Uma gravação feita próxima a Roswell, região famosa por relatos ufológicos, mostra algo inquietante no céu. Uma nuvem gigante emitia luzes estranhas que pulsavam e piscavam do interior. A cena criou uma atmosfera de mistério e medo. Para alguns, era a prova de que uma nave havia caído ali e estava escondida nas nuvens. Para outros, tudo passava de testes secretos realizados naquela área. Número 21. Rocha misteriosa em Ohio. Em Quaker City, Ohio, um homem chamado Pat estava em seu quintal quando algo inacreditável aconteceu. Do nada, uma pedra preta caiu do céu e atingiu seu ombro com força. No início, ele pensou que alguém tivesse jogado o objeto como brincadeira, mas logo percebeu que não era o caso. Antes do impacto, ele chegou a ouvir um assobio cortando o ar. A pedra bateu em seu ombro, quicou e caiu direto em sua piscina. Quando Pat a pegou, ainda estava quente. Geólogos ainda não confirmaram sua origem, mas se não veio da Terra, de onde exatamente teria caído? Número 22. Nuvem em forma de pena no Texas. Num dia ensolarado, um morador do Texas olhou para cima e viu algo que o deixou perplexo. Suspensa no céu estava uma nuvem perfeitamente moldada como uma pena gigante. Os detalhes eram tão claros que parecia impossível duvidar da forma. Muitos acreditam que o céu às vezes envia mensagens através dessas formações. Seria apenas uma coincidência rara ou um sinal com algum significado oculto? Número 23. Sinal celestial nas Filipinas. Após uma missa tranquila em Naga City, nas Filipinas, os fiéis saíram da igreja e foram surpreendidos por uma visão extraordinária. Uma nuvem brilhante começou a tomar forma no céu, assumindo o contorno de uma figura alta com braços abertos. Vista do chão, parecia um anjo flutuando acima da multidão. Para muitos foi um sinal divino, um momento de bênção. Outros ficaram simplesmente admirados com a perfeição da imagem. A figura permaneceu tempo suficiente para todos contemplarem antes de desaparecer. Número 24. O rosto do diabo nas nuvens. Durante uma mudança repentina na formação das nuvens, algo assustador surgiu. Um rosto gigantesco e definido apareceu no céu, lembrando claramente a face de um demônio. Não parecia apenas uma ilusão. A nitidez deixou todos apavorados, como se o céu estivesse encarando a terra. Muitos acreditaram que fosse um mau presságio. Pouco depois, a imagem desapareceu, mas a lembrança ficou gravada em quem presenciou. Número 25. Enigma no céu do Peru. Um morador do Peru flagrou um fenômeno intrigante. Um objeto luminoso se movia lentamente no céu, mas o que mais chamava a atenção era um anel de luz que parecia guiá-lo à frente. Ninguém conseguiu explicar o que poderia ser. O VNI? Uma nave de outro mundo? Ou apenas um fenômeno que a ciência ainda não decifrou? Seja qual for a resposta, a cena deixou todos com a sensação de estarem sendo observados. Número 26. Nuvem vermelha na Turquia. Sobre os céus da Turquia, uma nuvem gigantesca em formato de disco apareceu, tingida de vermelho intenso. A semelhança com um OVNI era impressionante. Ainda mais porque nenhuma outra nuvem ao redor apresentava a mesma cor.
Muitos moradores se recusaram a acreditar que fosse apenas um fenômeno meteorológico. Para eles, algo estava escondido dentro daquela formação, vigiando a cidade. Pouco tempo depois, a nuvem se dissipou, deixando para trás apenas mistério. Número 27. Anjo de nuvens no Peru. Durante uma viagem ao Peru, um turista registrou um espetáculo raro. No céu, uma nuvem perfeitamente moldada assumiu a forma de um anjo com asas abertas. A imagem era nítida, calma e serena, como se tivesse sido esculpida pelo próprio céu. O fenômeno transformou um dia comum em um momento inesquecível, cheio de significado para quem acreditava estar diante de um sinal. Número 28. Observador secreto no Canadá. Em Ontário, no Canadá, um morador que explorava a floresta percebeu algo curioso no céu. Um pequeno objeto em forma de orbe pairava em silêncio acima das árvores. A cada poucos segundos ele desaparecia e reaparecia, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Quando o homem tentou focar totalmente nele, o objeto sumiu de vez, como se nunca tivesse existido. Isso levanta a pergunta: quantas coisas estranhas passam despercebidas todos os dias? Número 29. Cidade flutuante na China. Não há certeza absoluta sobre a veracidade do vídeo, mas algo semelhante já foi relatado antes. Em 2015, moradores de cidades como Foshan e Jiangxi, na China, olharam para cima e ficaram estarrecidos. No céu, surgiu a imagem de uma cidade inteira flutuando sobre as nuvens. Era possível distinguir arranha-céus e até um horizonte suspenso no ar. Para alguns era um holograma, talvez uma projeção de outro mundo. Porém, especialistas explicaram como um fenômeno óptico raro chamado Fata Morgana. Trata-se de uma miragem criada pela refração da luz em camadas de ar com diferentes temperaturas, projetando imagens distantes no céu. Ainda assim, para quem viu, a sensação foi de que o céu abriu uma janela para outro lugar. Número 30. Caminhante das nuvens no México. Imagine olhar para o céu e ver uma figura humana caminhando sobre as nuvens. Isso aconteceu no México. Um enorme vulto escuro em forma humanoide surgiu no horizonte, andando como se aquele fosse seu lar natural. Ele não flutuava nem voava, apenas caminhava tranquilamente acima das nuvens. A cena parecia saída de um conto de fadas, onde seres misteriosos habitam os céus. Realidade ou ilusão? Ninguém sabe explicar até hoje. Número 31. Objeto caído na Indonésia. Um grupo de pescadores na Indonésia presenciou algo estranho despencando do céu em direção ao mar. Era um objeto escuro, comprido e diferente de tudo que já haviam visto. Ele caiu a certa distância do barco, impossibilitando que se aproximassem. O mais enigmático é que não havia motivo algum para algo daquela forma despencar do nada. O objeto afundou nas águas e nunca mais foi visto, transformando-se em mistério. Número 32. Chuva assustadora na Índia. Na cidade de Chopra, em Bihar, moradores ficaram em pânico quando algo bizarro começou a cair do céu. Criaturas semelhantes a vermes brancos choviam sobre as ruas, cobrindo o chão em questão de minutos. Com medo, algumas pessoas se abrigaram, acreditando que fosse algum desastre incomum. Porém, especialistas esclareceram depois. Não eram vermes. Tratava-se de amentilhos, partes macias e felpudas de árvores de álamo, carregadas por ventos fortes. Mesmo com a explicação, a cena foi de arrepiar. Número 33. Chuva de aranhas no Brasil. Numa pequena cidade do interior brasileiro, moradores olharam para cima e não acreditaram no que viam. Dezenas de aranhas estavam literalmente descendo do céu, suspensas por fios de seda. A explicação científica é um fenômeno chamado ballooning, em que os aracnídeos usam sua teia para viajar com o vento. Mas para quem presenciou ao vivo, parecia um verdadeiro pesadelo, como se as nuvens tivessem despejado aranhas sobre a cidade. Número 34. Chuva de penas. Uma mulher que acampava perto de uma floresta viveu uma manhã inesquecível. Ao sair da barraca, percebeu que o chão estava coberto por centenas de penas de pássaros. Parecia que havia chovido penas durante a noite. O estranho é que não havia sinais de luta nem barulho que pudesse ter chamado a atenção. As penas estavam espalhadas por uma área enorme, sem que fosse possível identificar de onde tinham vindo. Até hoje, o mistério permanece sem resposta. Número 35. Chuva dividida nas Filipinas. Em Pagadian City, moradores testemunharam uma cena impressionante. De um lado da rua, a chuva caía forte. Do outro, não havia uma gota sequer. Um homem chamado Junel Garcia registrou a cena da porta de casa.
Ele até correu para dentro achando que a chuva logo se espalharia, mas não. Por quase meia hora, a água caiu apenas em um trecho específico, como se a natureza tivesse apertado o botão de pausa. Alguns lembraram de lendas antigas, atribuindo o fenômeno ao casamento de criaturas míticas. Já os cientistas explicam como um efeito raro de sombra de chuva, quando correntes de ar bloqueiam a precipitação em certas áreas. Número 36. Chuva de peixes no Irã. Na cidade de Yasuj, durante uma forte tempestade, moradores ficaram em choque ao ver peixes caindo junto com a água. Alguns ainda se debatiam ao atingir o chão. Vídeos rapidamente se espalharam pela internet mostrando o evento inacreditável. Cientistas acreditam que trombas d'água, tornados formados sobre lagos ou rios, sugam os animais e depois os despejam em terra firme. Embora raro, esse fenômeno já foi registrado em outros países. Número 37. Ilusão no céu. À primeira vista, parecia que uma figura sombria e gigantesca havia surgido entre as nuvens. O formato lembrava um monstro vindo de outro mundo. Mas na verdade não era nada disso. O que as pessoas viam era um enorme bando de pássaros voando em sincronia perfeita. Os movimentos em grupo criavam formas assustadoras, fáceis de confundir com algo sobrenatural. A precisão e a fluidez eram tão impressionantes que muitos juraram estar diante de um ser desconhecido. Número 38. Tempestade de pássaros no México. Um vídeo chocante registrou o momento em que centenas de pássaros negros despencaram do céu em uma vizinhança mexicana. A cena parecia saída de um filme de terror. As aves caíram de repente, cobrindo ruas e telhados. Algumas conseguiram voltar a voar, mas muitas ficaram estiradas no chão. Os moradores ficaram apavorados, acreditando que algo estranho estivesse acontecendo. Especialistas sugeriram que os pássaros podem ter mergulhado em massa para escapar de um predador, como um gavião. Mesmo assim, a queda repentina continua sendo perturbadora para quem presenciou. Número 39. Postes derrubados em Kentucky. Nem toda destruição nas ruas é causada por carros ou tempestades. Em Vevey, Kentucky, moradores acordaram e encontraram um cenário surreal. Quase uma dezena de postes de energia haviam caído em sequência, bloqueando a estrada. Os postes eram pesados e estavam bem fixados, não do tipo que tombam facilmente. O estranho é que não havia sinais de vento forte ou mau tempo na região. Para alguns, parecia que algo invisível e poderoso havia passado por ali durante a noite. Número 40. Esfera giratória no arco-íris. Enquanto admiravam um arco-íris após a chuva, moradores presenciaram um fenômeno ainda mais raro. Ao lado das cores no céu, surgiu uma esfera luminosa que começou a girar lentamente no ar. Ela parecia vibrar, como se fosse abrir um portal em plena atmosfera. Ficou flutuando por alguns instantes e depois desapareceu de forma repentina. A cena era bela, mas deixou no ar a sensação de que havia muito mais escondido acima de nós. Número 41. Nuvens bolha no Canadá. Em 2012, após uma forte tempestade em Regina, no Canadá, os céus se encheram de um dos fenômenos mais raros da meteorologia, as chamadas nuvens mamatos. Pareciam enormes bolas de algodão penduradas no céu, criando uma cobertura estranha e até assustadora. O espetáculo durou cerca de 20 minutos, e depois tudo desapareceu como se nunca tivesse existido. Para muitos, parecia um sinal de que algo misterioso havia acabado de passar. Número 42. Visitante celestial. Um vídeo de origem desconhecida deixou os espectadores intrigados. Ele mostra uma figura gigantesca descendo das nuvens, com corpo humanoide e asas imensas. Alguns acreditam que poderia ser uma criatura misteriosa, enquanto outros afirmam que se tratava de um anjo. Realidade ou montagem, o registro provocou arrepio em quem assistiu. Número 43. Anel luminoso no céu. Em um dia ensolarado, moradores se surpreenderam ao ver uma formação circular brilhante surgir de repente sobre a cidade. O anel pairava em silêncio, como se fosse a abertura de um portal. Não houve barulho nem movimentação, apenas o círculo luminoso suspenso no ar. Ninguém conseguiu explicar como surgiu nem por que desapareceu tão rápido. Número 44. A nuvem que desceu na Malásia. Trabalhadores em uma área aberta ficaram sem palavras ao ver uma nuvem descendo lentamente até o chão. No início, parecia apenas neblina, mas ao se aproximar ficou claro. Era realmente uma nuvem compacta e densa. Animados, os homens correram até ela e chegaram a tocá-la. Não era fumaça nem vapor, mas um pedaço do céu que havia descido até a superfície.
A cena parecia saída de um sonho. Número 45. Duas luas em Dubai. Em 2021, moradores de Dubai olharam para cima e viram algo que parecia impossível. Duas luas brilhavam no céu. O espanto foi geral até que veio a explicação. Tratava-se de uma projeção criada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos para comemorar a missão espacial Hope Probe, que explorava Marte. O efeito simulava as duas luas do planeta vermelho, Phobos e Deimos. Mesmo sendo apenas tecnologia, a cena deu a sensação de espiar o futuro. Número 46. Objeto luminoso nas Montanhas Rochosas. Um garoto no Colorado filmou algo estranho no alto do céu. Um objeto em forma de anel brilhante surgiu de repente, como se fosse a abertura de um portal. Ele ficou pairando em silêncio durante alguns minutos e depois sumiu sem deixar rastro. A proximidade com as montanhas levantou ainda mais perguntas. O que estaria acontecendo naquela região? Número 47. Escolha dos inscritos na Rússia. Em uma região remota da Rússia, um morador registrou algo extraordinário. Um enorme objeto voador não identificado cruzava o céu em chamas, deixando atrás de si rastros de fogo intensos. O tamanho colossal e o brilho intenso faziam parecer que não havia como aquilo ser algo comum. Não havia explicação oficial, mas quem presenciou garantiu que jamais esqueceria a cena. O objeto desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, deixando apenas especulações. Seria uma nave em queda? Um experimento secreto? Ou um visitante de outro mundo? O mistério permanece. O objeto voador não identificado está pairando alto no céu, parecendo bem normal à primeira vista. Mas então um portal ciano em forma de quadrado aparece acima dele, e o objeto voador não identificado desaparece de repente antes do portal fechar. Um objeto voador não identificado realmente desapareceu em um portal? Ou eu estou apenas imaginando coisas? Realmente parece que qualquer coisa caia do céu, assim como neste caso de chuva de minhocas em Liaoning, China. Sim, eu não estou brincando. Minhocas estavam literalmente caindo do céu, pousando em carros e fazendo os moradores usarem seus guarda-chuvas com minhocas, caindo como se fosse uma previsão do tempo estranha. Está claro que a natureza pode te surpreender com algo novo a qualquer momento. Ou talvez seja a hora da China ligar para a Rihanna para pedir alguns guarda-chuvas extras. Portal para outra dimensão. Já viu algo assim? Eu também não. Confira este vídeo do Canadá, onde dois objetos estranhos estão girando no céu, quase como se estivessem tentando abrir um portal para outra dimensão. Procurando por aquele helicóptero, ou o que quer que fosse aquilo? Investigações posteriores revelaram que esses objetos eram naves alienígenas que estavam de fato tentando criar um portal no estilo Stargate, o que eventualmente levou a esse fenômeno celestial chocante, algo que parece de outro mundo. Neste vídeo, moradores no sul do Brasil tiveram uma surpresa desagradável que definitivamente não esperavam: uma chuva de aranhas. Eu sei que soa louco, mas na verdade é bem normal no Brasil quando o clima fica quente e úmido. Parece uma invasão de aranhas, mas é apenas uma enorme teia feita por aranhas Parawixia bistriata, com sua teia tão fina que parece que as aranhas estão flutuando no ar, ou que está literalmente chovendo aranhas. Em 2018, moradores de Israel ficaram atônitos quando um misterioso anel luminoso de nuvens giratórias apareceu do nada. Esta visão chocante foi capturada em vídeo, e as pessoas rapidamente começaram a tirar fotos e vídeos que se tornaram virais online. Essa visão provocou especulações selvagens como: talvez o mundo esteja acabando, ou talvez seja uma invasão alienígena. Mas quem sabe? Talvez seja apenas um daqueles fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Neste vídeo, uma espiral misteriosa apareceu no céu noturno e chocou a todos. Em 6 de maio de 2011, no céu sobre Tromsø, Noruega, as pessoas testemunharam uma espiral girando com um rastro azulado, que durou cerca de 2 minutos. Embora os moradores estivessem acostumados a ver a aurora boreal, eles ainda ficaram perplexos com esse fenômeno misterioso. Mas não demorou muito para o mistério ser resolvido, pois os cientistas logo confirmaram que provavelmente foi de um lançamento de foguete da SpaceX, que despejou seu combustível no espaço, criando assim este show de luzes incrível. É do tamanho de um arranha-céu, pelo menos. É uma formação enorme. Confira este vídeo capturando um momento chocante pela janela de um avião. Neste vídeo de Kumamoto, Japão, capturado por uma passageira com seu celular,
Você pode ver uma formação do tamanho de um arranha-céu acima das nuvens, muito estreita e em forma de pirâmide, apontando diretamente para o céu. Não pode ser isso. Esta formação misteriosa flutuante deixou até os cientistas intrigados sobre sua origem. Honestamente, o tamanho dessa coisa, o que quer que seja, e como permanece no ar parece quebrar as regras da física. Bem, qual é a sua opinião sobre isso? Talvez sejam ilusões, talvez sinais de algo maior, ou até visitantes que não querem ser descobertos. O certo é que, depois de conhecer essas histórias, fica difícil olhar para o céu da mesma forma. Afinal, quem garante que, neste exato momento, não tem algo lá em cima nos observando? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!